Quando falamos de verdadeiras obras-primas do cinema, Cidade de Deus é sem dúvida um dos filmes que marcaram a história. Lançado em 2002 e dirigido por Fernando Meirelles e Katia Lund, esse filme brasileiro chocou o mundo com sua representação crua e autêntica da vida nas favelas do Rio de Janeiro. Mesmo depois de mais de 20 anos, Cidade de Deus continua sendo uma referência no cinema internacional, provando que uma história local pode ter um impacto global. Neste vídeo, vamos mergulhar nos bastidores desse filme icônico e revelar 24 curiosidades pouco conhecidas sobre Cidade de Deus. O filme Cidade de Deus começa com uma frase que pode parecer enigmática, mas que resume perfeitamente o coração da história. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Em outras palavras, não importa o que você faça, o destino já está traçado. Esse ditado popular brasileiro reflete exatamente a falta de saída enfrentada pelos personagens do filme. Fugir ou ficar não muda o resultado. O sistema brutal da favela sempre encontra um jeito de te pegar. No universo de Cidade de Deus, a escolha praticamente não existe. Ou você luta para sobreviver, ou se torna uma presa fácil. Um começo direto e impactante que nos coloca imediatamente dentro desse mundo sem opções. Um dos aspectos mais autênticos do filme é o elenco. A maioria dos atores não eram profissionais, mas sim jovens que realmente moravam em favelas como Vidigal e Cidade de Deus. Mas por que essa escolha? Fernando Meirelles queria que os personagens fossem o mais realistas possível e, na época, havia poucos atores profissionais disponíveis para esse tipo de papel. Além disso, quem melhor do que os próprios moradores para transmitir a autenticidade daquele ambiente? Foi assim que o filme ganhou um elenco que não apenas atuava, mas vivia a realidade retratada na tela. O resultado é uma imersão sem filtros na favela. A cena de abertura com a galinha fugindo se tornou icônica, mas sabia que ela não foi planejada? No roteiro, a ideia era que a galinha atravessasse a rua em direção à câmera, enquanto um carro da polícia entrava em cena logo depois. Mas, como sabemos, animais não seguem roteiro. A galinha simplesmente fugiu por conta própria e o diretor de fotografia César Charlone decidiu continuar filmando. Às vezes, Deus é mais criativo do que nós, brincou Charlone em uma entrevista. O resultado? Uma das cenas mais memoráveis do filme, que já nos insere no ritmo frenético e caótico da história. Os nomes dos personagens também não foram escolhidos ao acaso. Buscapé, nosso protagonista, tem um nome que remete a um tipo de fogo de artifício, algo que sobe e ilumina o céu por um breve momento. Em inglês, seu nome foi traduzido como Rocket, reforçando a ideia de alguém que tenta escapar da realidade difícil para buscar algo maior. No caso, sua carreira como fotógrafo. O nome Zé Pequeno é irônico, pois ele é tudo, menos insignificante. Seu personagem simboliza a escalada da violência e a brutalidade necessária para sobreviver naquele mundo. Matheus Nachtergaela, que interpreta o Carrot, cenoura no Brasil, teve um papel fundamental na trama, mas sua escalação gerou dúvidas. Meirelles o descobriu em uma peça de teatro quando ainda era um ator pouco conhecido. O problema? Pouco depois, Matheus explodiu como estrela no Brasil graças ao filme O Alto da Compadecida. O diretor ficou preocupado, pois queria apenas rostos desconhecidos para manter a autenticidade do filme. Mas Matheus garantiu que conseguiria desaparecer dentro do personagem. Para isso, ele se mudou para a Cidade de Deus por 3 meses antes das filmagens, absorvendo o ambiente e se preparando para o papel. Um dos momentos mais imersivos de Cidade de Deus é a cena final, quando vemos o mundo pelos olhos de Buscapé logo após a morte de Zé Pequeno. E aqui vai uma curiosidade: essa cena foi filmada pelo próprio ator Alexandre Rodrigues. A ideia veio do diretor de fotografia que queria que ele realmente sentisse o que era estar no lugar do personagem, um jovem fotógrafo capturando a dura realidade ao seu redor. Depois do enorme sucesso de Cidade de Deus, Fernando Meirelles e a co-diretora Katia Lund decidiram expandir esse universo com a série Cidade dos Homens. Você sabia que essa série compartilhava o mesmo contexto e até alguns atores do filme? A diferença é que ela traz um tom muito mais leve e descontraído, mostrando a vida nas favelas sem o peso dramático do longa. Cidade dos Homens foi um sucesso estrondoso no Brasil, chegando a mais de 35 milhões de espectadores e durando 4 temporadas. Se você gostou do filme, vale a pena conferir essa série. Apesar de grande parte do elenco ser formada por moradores de favelas, Cidade de Deus não foi filmado na verdadeira Cidade de Deus. O motivo? Simples. Era perigoso demais. Na época, a favela era dominada por facções do tráfico de drogas, e gravar lá colocaria em risco a segurança dos atores e da equipe de produção. Por isso, as filmagens foram deslocadas para uma favela vizinha, onde as condições eram mais seguras. Mesmo assim, o filme conseguiu capturar com perfeição a atmosfera autêntica daquele universo. Durante as gravações, aconteceu um episódio curioso e divertido. Um grupo de jovens do elenco, que interpretava os Rands, teve uma ideia inusitada. Eles sugeriram ao roteirista Braulio Mantovani um possível roteiro para uma continuação, onde as gangues mirins assumiriam o controle da cidade. Essa ideia surgiu do entusiasmo deles com o filme e da vontade de explorar ainda mais essa realidade. Apesar do projeto nunca ter saído do papel, esse momento mostra o quanto os jovens atores estavam envolvidos emocionalmente com a história. Uma verdadeira rebeldia dentro e fora das telas.
Durante a produção de Cidade de Deus, os diretores Fernando Meirelles e Katia Lund perceberam que o talento local precisava de muito mais do que apenas uma oportunidade passageira. Foi assim que nasceu Nós do Cinema, um projeto criado para capacitar jovens atores de favelas. Mas não era apenas um curso de atuação. O programa também oferecia aulas de cinema, técnicas de filmagem e interpretação para a câmera. O mais incrível é que a iniciativa continuou mesmo depois do fim das filmagens, ajudando esses jovens a conquistarem um espaço no mercado cinematográfico. Um exemplo perfeito de como um filme pode deixar um impacto muito além das telas, transformando vidas de verdade. Apesar do realismo cru de Cidade de Deus, Fernando Meirelles não resistiu a incluir uma referência divertida à cultura pop dos anos 70. Em uma cena de ação, vemos 3 personagens, Alicate, Cabeleria e Marreco, se posicionarem atrás de um caminhão com as armas apontadas em direções diferentes, exatamente como as panteras do seriado original. Um detalhe sutil, mas que adiciona um toque de ironia em meio à tensão do momento. Uma das cenas mais marcantes do filme é aquela em que Zé Pequeno obriga 2 garotos a escolher entre levar um tiro no pé ou na mão. O terror nos olhos das crianças é tão real que muitos espectadores se perguntam: como conseguiram transmitir tanta verdade nessa atuação? O segredo foi a preparação intensa de Felipe Paulino, um dos garotos da cena. A acting coach Fátima Toledo pediu que ele imaginasse uma dor insuportável de dente e a transferisse para sua perna. Essa técnica ajudou o jovem ator a expressar um sofrimento genuíno, tornando a cena ainda mais impactante. Já Leandro Firmino, o inesquecível Zé Pequeno, nunca teve a intenção de ser ator. Na verdade, ele só compareceu à audição para acompanhar um amigo. Mas o destino tinha outros planos. Os diretores perceberam seu carisma e viram nele o candidato perfeito para interpretar um dos vilões mais icônicos do cinema brasileiro. Imagine ir apenas para apoiar um amigo e acabar se tornando uma lenda do cinema? Para intensificar a rivalidade entre Dadinho e Marreco, Fátima Toledo aplicou uma técnica extrema. Pediu ao ator que interpretava Marreco que intimidasse Douglas Silva, Dadinho, durante semanas. O resultado foi uma das cenas mais cruas do filme. Quando Marreco esbofeteia Dadinho, a raiva e as lágrimas do garoto são 100% reais. A técnica funcionou tão bem que Douglas quase desistiu do filme, mas acabou entregando uma das performances mais autênticas da produção. Outra grande revelação de Cidade de Deus foi Alice Braga, que fez sua estreia no cinema interpretando Angélica, o interesse amoroso de Buscapé. Seu momento mais marcante no filme foi a cena do beijo na praia, uma imagem que se tornou icônica e foi usada em pôsteres e materiais promocionais. Mas para Alice, aquele beijo significou muito mais do que uma simples cena romântica. Foi o trampolim que a levou para o cinema internacional. Depois do sucesso de Cidade de Deus, ela atuou ao lado de Will Smith em Eu Sou a Lenda e, mais recentemente, em O Esquadrão Suicida. Por trás da música marcante de Cidade de Deus estão os talentos de Antônio Pinto e Ed Cortes. A trilha sonora não apenas intensificou as cenas, mas também capturou a essência da cultura brasileira de forma autêntica. Antônio Pinto, inclusive, compôs Despedida junto com Shakira, música que lhe rendeu uma indicação ao Globo de Ouro. Mas sua trajetória não para por aí, ele também assinou trilhas de filmes como Colateral e O Senhor das Armas. Ou seja, a música de Cidade de Deus não é apenas um pano de fundo, mas parte essencial da experiência cinematográfica. Uma das cenas mais marcantes do filme é quando Knockout Ned mata pela primeira vez. Logo depois, alguns moradores da favela se aproximam para parabenizá-lo. Mas aqui vai um detalhe surpreendente. A primeira pessoa a cumprimentá-lo é ninguém menos que a mãe do verdadeiro Knockout Ned. Sim, a mãe do homem que inspirou o personagem apareceu nessa cena, tornando o momento ainda mais impactante. Outro momento poderoso do filme é a cena em que a gangue se reúne para rezar antes de ir para o confronto. O mais curioso, essa cena não estava no roteiro. Durante as filmagens, um dos jovens do elenco, que já tinha feito parte de uma gangue, perguntou ao diretor Fernando Meirelles se o grupo não deveria orar antes de sair para a batalha, pois era assim que acontecia na vida real. Meirelles gostou tanto da sugestão que permitiu que ele conduzisse a oração diante da câmera. O resultado? Um momento genuíno e inesquecível. Mesmo com seu sucesso internacional, Cidade de Deus inicialmente não conseguiu indicação ao Oscar de melhor filme estrangeiro, mas após uma distribuição maior nos Estados Unidos, organizada pela Miramax, o filme conquistou 4 indicações ao Oscar: melhor direção, melhor roteiro adaptado, melhor fotografia e melhor montagem. Apesar de não ter vencido em nenhuma categoria, essas indicações foram um marco para o cinema brasileiro, tornando Cidade de Deus um dos filmes nacionais mais reconhecidos pela Academia até hoje. E o reconhecimento não parou por aí. Cidade de Deus entrou para a prestigiosa lista da Time dos 100 melhores filmes de todos os tempos. Um feito impressionante que prova como uma história bem contada pode atravessar fronteiras e impactar o público globalmente.
Na reta final do filme, quando a foto tirada por Buscapé é publicada no jornal, há um pequeno erro curioso que apenas os mais atentos percebem. Em vez de mostrar o nome do personagem Buscapé, o jornal exibe o nome verdadeiro do ator, Alexandre Rodrigues. Um deslize na produção que acabou criando um momento quase meta, como se a trajetória de Alexandre e de Buscapé estivessem interligadas. Afinal, ambos estavam tentando escapar de uma realidade difícil por meio da arte. Buscapé com a fotografia e Alexandre com a atuação. Outro detalhe impactante é que a cena dos mocinhos fazendo uma lista de pessoas para matar foi inspirada em um evento real. Existia uma gangue de crianças chamada Caixa Baixa, Gangue dos Baixinhos, que cresceu nas ruas do Rio e fazia exatamente isso. Anotava nomes de alvos que seriam eliminados. Essa semelhança entre ficção e realidade reforça o quão brutal pode ser a dinâmica dentro das favelas, onde a linha entre infância e violência é praticamente inexistente. E aqui vai uma curiosidade sobre os protagonistas, Alexandre Rodrigues, Buscapé e Leandro Firmino, Zé Pequeno. No momento de assinarem seus contratos, eles tiveram duas opções: receber um pagamento fixo de aproximadamente R$10 mil, cerca de $3 mil na época, ou aceitar uma porcentagem dos lucros do filme. E adivinhe, eles escolheram o pagamento antecipado. O problema? Se tivessem optado por uma participação nos lucros, teriam faturado pelo menos 25 vezes mais. Uma decisão que provavelmente se arrependem até hoje. A cena final do filme traz um daqueles momentos de espontaneidade que tornam Cidade de Deus tão autêntico. Lembra do Pequeno Gigante? Quando os mocinhos discutem sobre suas próximas vítimas, Gigante perde um dos sapatos. Mas aqui está o detalhe: isso não estava no roteiro. O garoto perdeu o sapato de verdade durante a gravação e Fernando Meirelles decidiu manter a cena porque capturava perfeitamente o realismo e a crueza do filme. Cidade de Deus transformou a forma como vemos o cinema, trazendo para as telas histórias intensas e autênticas do coração das favelas brasileiras. Até hoje, seu impacto cultural continua forte, inspirando criadores de diferentes áreas e conquistando novas gerações de espectadores. Agora que você conhece esses detalhes dos bastidores, assistir ao filme novamente será como vê-lo pela primeira vez. Cada cena ganhará um novo significado ao entender tudo o que aconteceu por trás da sua produção. Se gostou do vídeo, deixe seu like e comente qual filme você quer ver analisado a seguir. Para mais conteúdos sobre o mundo do cinema, inscreva-se no canal e ative o sininho. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.